comigo na tela. Então, a gente vai falar aqui um pouco nessa aula sobre os princípios da ótica geométrica, que são 3, tá? Então, vamos começar falando do princípio da propagação retilínea da luz. O que é isso, galera? Como o próprio nome já sugere para nós, vai ser um princípio que vai dizer que a luz se propaga de forma retilínea, ou seja, de forma reta, tá? Mas não é em qualquer situação. Em qual situação esse princípio ele é dito verdadeiro? Quando eu tenho meios transparentes, homogêneos e isotrópicos, né? Então, nessas condições, a luz ela vai obedecer ao princípio de propagação retilínea da luz. Então, vamos entender um pouco melhor. Quando eu falo num meio transparente, significa num meio que a luz consegue atravessar, né? E a gente consegue perceber ela de forma nítida. Quando eu falo que o meio é homogêneo, significa que a pressão, a densidade, a temperatura, essas características básicas, né, do meio, elas não mudam. E quando eu falo que o meio é isotrópico, né, ou isotrópico, significa que não importa a que direção a luz vai vir, ela não vai sofrer desvio, tá? A não ser que incida em alguma coisa e reflita. Tranquilo, galera? Então, o meu exemplo aqui, eu tenho uma fonte de luz, e eu coloco na frente dessa luz aqui um corpo opaco, né? Atrás desse corpo aqui, eu vou ter a projeção de uma sombra, tá? Então, uma das consequências do princípio de propagação retilíneo da luz é a formação de sombra e penumbra. Então, sombra vai ser essa região aqui onde eu não recebo luz. Tranquilo, galera? Então, aqui só para reforçar o que eu falei sobre os meios, tá? Meio homogêneo. Todos os pontos apresentam as mesmas propriedades, como densidade, pressão, temperatura. Transparente, a gente consegue visualizar os objetos de forma nítida. E isotrópico, não importa a velocidade da luz, né? Ou a direção de propagação sempre vai ser a mesma, beleza? Então, não importa ali a velocidade do meio e a direção sempre vai ser a mesma. Ou seja, isso é um meio isotrópico. Ok, vamos falar um pouquinho mais aí sobre as sombras e as penumbras. Então, o que é sombra? Vai ser essa região que não recebe uma luz de forma direta da fonte, né? Então, no exemplo aqui eu tenho um anel, vocês podem visualizar aqui, ó, que tem uma região que não está recebendo luz, e por isso eu enxergo essa região aqui na cor preta. Isso daqui a gente chama de sombra. E o que é a penumbra então, professor? Penumbra é uma região que ela vai receber um pouquinho de luz. Recebe, só que recebe pouco, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o Sol está incidindo luz aqui na Terra. Aqui atrás da Terra eu tenho uma Lua. Então, eu vou ter uma região aqui onde não recebe luz. Quando isso daqui acontece, forma-se o que a gente chama de eclipse, tá? Essa região aqui que recebe um pouquinho de luz, a gente chama de penumbra. Tranquilo? Então, vamos lá. Próximo princípio aí da luz. Reversibilidade dos raios de luz. O que esse princípio significa, galera? Significa o seguinte: a trajetória seguida por um raio de luz, ela não se altera quando o sentido do seu percurso é invertido. Então vamos entender um pouco melhor. Se eu tenho um raio de luz nesse sentido aqui, ó, foi para o espelho, refletiu e chegou até esse outro observador. Significa que se eu fizesse o caminho oposto, ó, a luz ela não se desviaria. Ou seja, a trajetória seguida para o caminho de ida, ela não se altera quando eu tenho o caminho de volta. Como consequência desse princípio, né? Por exemplo, se você observar uma pessoa através de um espelho, né, e você vê no espelho o olho da pessoa, consequentemente a pessoa também vai ver o seu olho. Porque os mesmos raios de luz que estão chegando no seu olho vão ter que chegar no olho da pessoa, devido ao princípio de reversibilidade dos raios de luz. Então, um exemplo aqui, ó, o motoqueiro olhando no retrovisor e está vendo ali o motorista que está atrás dele, né, com a cara zangada. Exemplo aí do princípio de reversibilidade. Então, o próximo princípio aí, galera, princípio de independência dos raios de luz. O que é esse princípio? O princípio de independência vai nos assegurar o seguinte: quando eu tenho o cruzamento de 2 ou mais raios de luz,
cada um vai seguir o seu caminho sem interferir no outro, né? Então a gente diz que cada um vai seguir a sua trajetória sem que as características da luz sejam afetadas. Então um exemplo legal aqui, ó, duas lanternas cruzando os feixes de luz, ou um exemplo mais legal aí, um jogo de luzes, né, de uma festa aí, a gente tem uma coloração diferente e essas cores se cruzam. Tranquilo, galerinha? Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui de câmara escura de orifício, tá? Essa câmara aqui, ela é o precursor da câmera fotográfica. Então, o que que acontece? Se eu pegar uma caixa e as paredes, né, dessa caixa, elas forem opacas, ou seja, a luz não consegue atravessar, e eu pegar e fizer um furo central nessa caixa, o que que vai acontecer? Vai passar pouquíssima luz aqui, no meu exemplo está passando apenas 2 raios, tá? E esses 2 raios, eles vão ser capazes de projetar uma imagem na caixa, tá? Eu aumento o efeito disso daqui se eu colar aqui um pedacinho de papel vegetal, por exemplo, papel de seda, tá? Então esse daí é o princípio de funcionamento aí das câmeras fotográficas antigas. Você tinha lá o filme, e o filme ele era sensível à luz, né? Quando você apertava ali a máquina fotográfica, saía um flash de luz, e esse flash de luz, ele capturava ali a imagem, tá? Rapidamente a câmera fazia com que o flash fosse capturado e projetava a imagem no filme, tá? No caso, o filme da máquina fotográfica. Então, um princípio semelhante aqui da câmara de orifício. Beleza, galera? Então, vamos lá. Aqui eu anotei para vocês o que eu disse. Ó, consiste em uma caixa de paredes opacas com um buraco no centro de uma das faces. Existe uma maneira da gente calcular aqui, ó, as distâncias do objeto até o ponto e da imagem até o ponto, tá? Então, do objeto até o ponto eu vou chamar aqui de P, da imagem até o ponto do orifício aqui da caixa eu vou chamar de P', beleza? E no caso aqui MN e M' seriam as alturas da imagem do objeto. Por semelhança de triângulos, eu consigo mostrar que esse lado está para esse, assim como essa distância está para essa. Ou seja, M sobre N, N', P dividido por P'. Semelhança de triângulo, tá? Você pega um lado, divide pelo outro, pega uma distância, divide pela outra. Beleza? Eu não vou entrar no critério geométrico aqui, tá? Mas acreditem em mim quando eu digo que esse triângulo ele é semelhante, tá? Esse ângulo é oposto ao vértice por esse. E vamos lá, galera. Vamos continuar aqui. Falar um pouquinho para vocês aí sobre o ângulo visual. O ângulo visual é o ângulo através do qual a gente consegue enxergar os objetos, tá? As coisas, qualquer coisa. Então, o que é o ângulo visual, né? Imagine o seguinte, você está visualizando aqui uma árvore. O que aconteceria com essa árvore se você se aproximasse dela? Você iria enxergar ela como se fosse maior do que o que ela realmente é, não é? Se você se afastasse, você iria enxergando ela cada vez mais pequenininha. Mas aí eu pergunto a vocês, será que o tamanho real da árvore aumenta ou diminui? A resposta para isso é não. O tamanho da árvore não aumenta e nem diminui. Quando você se aproxima ou quando você se afasta, o que está acontecendo é que o seu ângulo visual está aumentando ou diminuindo. Beleza? Outro exemplo aqui, ó. Quando você se aproxima dos tênis aqui, ó, o que acontece? Você enxerga eles como se fossem grandes. Por quê? Você se aproximou tanto, que o seu ângulo visual ficou muito grande. Beleza? O limite do ângulo visual, que a gente chama de limite de acuidade, é o menor ângulo visual pelo qual a gente enxerga o tamanho de um objeto. Tranquilo, galera? Então, na videoaula de hoje a gente vai ficando por aqui, tá? Qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Um grande abraço e fui!